Nós temos uma programação genômica bionívoca, cardiovascular, dentro de nós, aqui nessa máquina, nessa usina de energia bioeletrolítica. Ela não para nunca. Essa usina, ela jamais para, exceto se o fígado parar de produzir energia mitocondrial Q10, que ele é dependente dessa energia. Muito bem. Então o coração, ele tem dois braços fortes de cor vermelha e azul, que é o sistema nervoso simpático e parasimpático. Esses sistemas, eles trabalham em harmonia, trabalham junto, em coerência. Então, enquanto o sistema nervoso simpático aumenta o batimento cardíaco, eleva a pressão, acelera todo o seu sistema e te coloca em alerta para você fugir, correr, se defender de algo momentâneo. Ele dispara ali um estresse para que você se defenda. Então ele reprime algumas funções, como sexual, estômago, né? Enfim, para que você se prepare, corta o sangue de algum lugar e manda sangue para outros lugares, como as pernas, tá? Para você correr e se defender. Esse é o sistema simpático, que está ligado aí à glândula pineal e a cor vermelha, é o lado ativo, positivo. Na contrapartida, nós temos o sistema nervoso parasimpático, que faz totalmente o oposto. Ele desacelera, ele acalma, né? Diminui o batimento cardíaco, abaixa a pressão, enfim, devolve o sistema cardiovascular, o sistema, né, do sangue, o fluxo, o vicejar ali. Então ele acalma, ele desacelera e equilibra todo o sistema. Ambos trabalham juntos, né, de mãos dadas ali, justamente para proteger o corpo. Isso é muito interessante. Traz aí a homeostase para o corpo, né? Agora, existe um agravante quando nós passamos por um estresse diferente desse. Esse estresse de alerta, que você, por exemplo, você está andando na rua, de repente um cachorro late no portão, seu sistema já levanta ali já de imediato, porém depois acalma, porque não era nada, foi um susto pequeno. Se você estiver, por exemplo, num safari, e então de repente um leão te assusta, o susto já é maior, você vai se proteger de uma maneira muito mais voraz, vamos dizer assim, porque ali o risco de morte é muito grande. Então o sistema te coloca ainda mais elevado, te assusta de uma maneira mais forte. Só que também logo passa e esse estresse é controlado imediatamente. E esse estresse amanhã, se você terminar o safari, você vai estar de volta, amanhã ou depois, você não vai passar mais por esse estresse. Então esse estresse, vamos chamar ele de externo, um estresse lá fora, que ocorreu acidentalmente. E você se livrou disso muito bem, ok. Já o estresse que leva à oxidação, um estresse, vamos dizer, interno. Por quê? Porque agora o estresse acontece na nossa mente, é um estresse psicossomático. Esse estresse que acontece dentro, ele não só, a causa dele está aqui na minha mente, que está sobre o mundo externo, né? Por isso eu devo vigiar a minha atividade interna da minha mente externa. Para quê? Para não me estressar, para não cair no estresse oxidativo, que é totalmente inflamatório e torna-se carcinogênico. Ou seja, coloca toda essa parte genômica, que é uma programação divina, belíssima, incrível do corpo, só que a gente mesmo coloca ela, ativa o sistema para trabalhar contra a gente. Por quê? Nós estamos aplicando de forma errada. Então nós estamos usando uma força de poder motriz, só que errado. Então, por exemplo, esse estresse externo, ele é temporário, ele passa e ele não acomete o corpo, te leva a uma enfermidade, ponto nenhum, em momento algum. Até porque ele aconteceu e durou pouco tempo, durou o quê? Foi meia hora de susto ali, você protegendo, correndo, mas você conseguiu se salvar. Já o estresse interno, vamos dizer assim, para que a gente possa compreender e separar um do outro, esse aqui já é diferente, porque começou pela minha mente, eu aceitei o mundo externo, aceitei ser influenciado, eu permiti isso, e isso foi me aborrecendo, Ambos os estresses, tanto um quanto o outro, vai para as glândulas pineal e pituitária, né? A mensagem é como um raio, um relâmpago, é rápido, coisa assim que não dá nem para calcular, porque a mente é 27 mil vezes mais rápido que a velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, imagina. Então, isso daqui vem da glândula, o nosso pensamento ativa a glândula, que ativa as suprarrenais aqui, para mandar o quê? Hormônio para o nosso corpo. Então, imediatamente é liberado dois hormônios. Quais? O
o hormônio cortisol e o hormônio adrenalina. O adrenalina ele vai trabalhar justamente com o sangue. Ele vai desviar o sangue de alguns lugares, como o estômago, o instinto sexual, os dedos, por exemplo, e vai mandar para as pernas, onde precisa ter força para correr, e vai aumentar a pressão e tal. Já o seguinte, outras atividades que não é de extrema importância para de imediato, né? Depois entra o sistema parasimpático e normaliza isso, quando o perigo passa. Agora, a ação é a mesma, não muda nada. Quando você está no estresse, ontem você teve psicossomático, hoje você tem de novo, amanhã você tem, depois tem, todos os dias tem, o tempo todo, está liberando os hormônios do mesmo jeito, tanto do estresse externo quanto do estresse interno. Olha o problema agora, a diferença é que o estresse lá de fora, ele durou pouco e acabou e foi uma vez só. Foi muito sim, pode até você ir para um outro evento, levar um outro susto e ter outro estresse, mas foi assim, é uma coisa esporádica, né? O estresse interno, que é da tua mente, provocado por você apenas aceitar o mundo influenciar a tua vida, esse estresse é complicado. Por quê? Eu tenho dois hormônios correndo aqui no meu corpo, constantemente, que é cortisol e adrenalina. Então, o adrenalina, ele trabalha com o sangue e o cortisol, ele trabalha com os músculos, né? Ele leva para os músculos a energia, a força ali para que você tenha a habilidade para se defender. Agora, uma vez que eu não estou usando isso, meu corpo não está em perigo. Olha o problema aí agora. Então, é como o problema de insulina e resistência à insulina. Por quê? Uma vez que eu não estou em perigo, o meu corpo não sabe disso. Eu estou estressando ele, ele está liberando os hormônios, está produzindo. Eu estou estressando, está produzindo. Mas ele não entende que o meu corpo está na cama, meu corpo está na cadeira, está sossegado. Ele não entende isso. Ele só entende que a minha mente está estressando ele, está pedindo socorro, pedindo os hormônios. E aí que está o problema. E aí é que vem as inflamações, e aí é que vem o estresse oxidativo. E quando você chega nesse estágio em que saiu da sua mente aqui e agora atingiu os teus órgãos, toda a grade imunológica, agora vai trabalhar contra você. Agora tornou um perigo. E esse estresse aí, ele te adoece tanto, te inflama tanto como açúcar. É muito inflamatório. Você precisa aprender a controlar isso. Você tem que aprender a vigiar a atividade interna da sua mente externa, passar numa peneira. Isso aqui não é interessante para mim, então aprenda a fazer isso. Joga fora, deleta esse pensamento, porque os pensamentos, se você observar, é como se nós estivéssemos num casamento do teu parente, por exemplo. Só tem amigos e convidados, somente, não tem nenhum estranho. Mas, de repente, entra dois estranhos lá de fora, ninguém conhece. Porém, se alguém alimentar, nutrir, começar a conversar, dar carne, dar bebida, eles vão ficar, foram bem recebidos. Muito bem. Porém, ao contrário disso, se ninguém receber, se ninguém falar com eles, se ninguém nutrir, ninguém dar carne, ninguém dar nada, eles vão se sentir excluídos e do jeito que entrou, vão embora. Assim são os nossos pensamentos. Antes do estresse oxidativo, quando nós percebemos, nós nos estressamos, opa, para aí. Não vamos deixar isso ir para adiante, para ficar mais profundo e mais intenso e chegar a um ponto em que possa ser prejudicial. Colocar aquela coisa chamada de força motriz, que é a programação genômica, o nosso próprio gene trabalhando contra nós. Então, vamos corrigir aqui atrás, quando nós pensamos. É muito simples, é só falar, isso aqui eu não quero, isso aqui não soma na minha vida. Então, assim como você faz no seu celular, dá um del, joga um arquivo fora, você tem que jogar esses pensamentos fora e não recebê-los, porque é a força que vem de fora. Você está aceitando e é de graça. Para aceitar é muito simples. A gente aceita todo tipo de lixo, nem nos pertence, nem é nosso e não tem valor nenhum esses lixos. Porém, passa a ter um valor muito grande quando eu, como dizia meu pai, dá ouvido. Então você não tem que dar ouvido, ou seja, você não tem que ouvir, você não tem que dar valor para isso, simplesmente ignora, deleta e manda embora. Não dá para eles o que? A atenção, não dá, não nutre, não tenha diálogo, apenas ignora, faça com que eles do jeito que entraram desapareçam. É bem simples assim, é só observar a atividade interna da sua mente externa. Para quê? Para que você não se aprofunda numa descarga, vamos dizer assim, tão ácida, tão corrosiva e tão destrutiva quanto o açúcar é no nosso corpo, inflamatório. Segundo a ciência, nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia, querendo ou não. É muito, mas
policia os teus pensamentos? Se você olhar por uma perspectiva prudente, você vai notar que aquele estresse ocorrido lá fora, com o leão, por exemplo, elevou a tua pressão sanguínea arterial, mas não te matou por isso. Agora, a hipertensão elevada constantemente, que dura uma vida inteira, entre aspas, na forma de falar, né, melhor dizendo, essa é uma das causas, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das causas que mais provoca infarto em todo o mundo. Observa que quando a pressão está elevada, o sangue corre na veia com mais força. Da mesma forma que o sangue vai com força, ele também volta com a mesma força. E o setor que aguenta esse tranco, que recebe essa porrada no coração, é o ventrículo esquerdo. E isso, ali justamente nesse lugar, o músculo cresce, ele aumenta. E então leva o músculo a uma hipertrofia e coloca o coração em situação constrangedora. Por quê? Ele vai estar receptivo a diversas enfermidades cardiovasculares. Vamos à turbulência dos fluidos, que é o seu sangue. Observa, do coração sai uma veia matriarca, conhecido como aorta ascendente. Ela sai de lá e logo ela faz uma bifurcação, ela se transforma em duas. E logo essas duas sucessivamente vai fazendo isso. Ela também, tanto aqui quanto aqui, também se transforma em duas, também se transforma em duas. E sucessivamente assim até que alcança todos os capilares. Agora olha que interessante. O nosso sangue está correndo por todo lado, para lá e para cá. Imagina um mar agitado ou hipertensão, é a mesma coisa. Então esse sangue bate para lá, bate para cá, e aonde está o impacto aqui agora no nosso corpo? Na bifurcação, justamente em todos os encontros, toda a parte do corpo. Com isso, com esse impacto constante de pressão elevada, começa a dar pequenos arranhões, pequenas fissuras, e ali começa logo uma inflamação. São pequenas inflamações, porém que atraem outras inflamações, como por exemplo a inflamação ou a intoxicação do LDL, que é o colesterol ruim. Só que lembrando você, mesmo o colesterol LDL, ele tem dois colesteróis, que seria o A e o B. O A é um colesterol bom, o B já é um colesterol ruim, porém não tão ruim assim, porque ele só se torna ruim quando o sistema está ácido e acidifica ele, aí ele fica ruim. Uma vez que você já está com os vasos sanguíneos inflamados, com a bifurcação inflamada e atraindo mais agentes patogênicos, agora você está criando um grande problema. Por quê? Você está construindo placas. Com isso, o teu coração e todo o seu sistema cardiovascular foi comprometido. Com isso, o coração não recebe sangue ou oxigênio o suficiente e você sofre de algo chamado de isquemia cardíaca, ou seja, falta de oxigênio no coração. O músculo cardíaco não está recebendo energia suficiente e dói. E o nome bem conhecido, infelizmente, essa dor é angina. E quer saber? No cerne de todo esse problema está a inflamação. Namastê.